Prezados irmãos, quero nesta noite, nesta oportunidade, vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém? Amém? Eu estou alegre com meu Deus, pois até aqui Ele tem nos dado vitória, até aqui Ele tem nos abençoado de uma forma grande, forma essa que não temos explicação, nós não temos palavra para agradecer a Deus, mas quando oramos, choramos, às vezes perdemos as palavras. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não temos condições de agradecer a Deus pela dimensão que Ele é, pelo poder que existe na pessoa soberana do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Ele conhece os nossos propósitos, os nossos agradecimentos, e Ele leva perante a presença do Senhor. Meus irmãos, estou feliz por ter conhecido aqui mais uma igreja que faz a obra do Senhor, esta obra gloriosa que está no coração de Deus. Quero, nesta oportunidade, em primeira mão, agradecer ao meu Deus por ter preparado essa viagem para nós, através dessa igreja, do ministério, e 1000 e poucos quilômetros nós rodamos ontem até chegar aqui, muita serração, chuva, e atrasamos provavelmente umas 2 horas, teve mais de 100 quilômetros que viajamos de 60, 70 quilômetros, enxergando talvez 3, 4 metros à frente do veículo, então dificultou muito nossa viagem, mas agradecemos a Deus, que Ele permitiu a nossa chegada aqui em paz e nos direcionou até este lugar, para conhecermos os irmãos e a fazer também os nossos agradecimentos à diretoria de missão, ao pastor presidente desta igreja, e o Jair já transmitiu aqui a saudação do nosso ainda pastor presidente, que é o pastor Geraldo Camilo, da cidade de Itamandiba, ali no Vale de Jequitinhonha. E findando ali o nosso trabalho naquela cidade, em uma das comunidades pela qual já trabalhamos, observamos, irmãos, que tudo tem um tempo determinado por Deus. E muitas das vezes você começa a trabalhar, tem grandes propósitos, faz grandes projetos, mas quando chega o momento de você sair, não adianta, ali é outro que vai fazer, é outro que vai dar continuidade. Então trabalhamos ali em uma roça chamado Cachoeira. Quero ser rápido para nós não tomar o tempo, que o Jair ainda vai trazer uma palavra para nós nesta noite. E eu fui para Itamandiba com o objetivo de fazer a obra de missão, mas esqueci que o Senhor tinha me dado uma rasteira daquela que joga-se lá no pó, na cidade de Betim, em Minas Gerais. Nós tínhamos um supermercado, e a situação financeira para nós não era ruim. E trabalhando com toda a minha família, algumas pessoas, a minha esposa viajou para o Rio de Janeiro, onde mora a irmã dela, na cidade de... Esqueço o nome da cidade, Tina. Resende, a cidade de Resende. Ao chegar ali, nessa época nós estávamos bem estruturados financeiramente, a minha esposa participou em um culto, em uma igreja, em outro ministério. E ali no final daquele culto, o pastor convidou a minha esposa, com a minha cunhada, para ir em um outro culto que teria no outro dia, em uma casa de uns irmãos, e que convidou para ela ir. Tudo bem, minha esposa foi. Ao chegar nessa casa, no culto, aí aquele pastor, pela primeira vez que eu tinha visto, pela segunda vez que eu tinha conhecido a minha esposa, ele disse para ela: olha, o Senhor está me mostrando, me mandando falar para você, que vocês vão para uma cidade do interior. Ainda falou o nome para ela da cidade. Deus revelou o nome da cidade para aquele pastor. Uma cidade do interior de Minas Gerais. E ai de você, se não acompanhar o teu marido. Ali a minha esposa se chocou-se naquele momento. Ao chegar em Belo Horizonte, na cidade de Betim, ela nos conta aquela palavra profética daquele pastor. Mas naquele momento eu glorifiquei a Deus, pois a minha cunhada tinha ido à cidade de Itamandiba, num povoado que se chama Contrato,
E a minha cunhada nos falou um pouco sobre aquela cidade, a dificuldade para fazer missão naquele lugar. E após nós estarmos conversando, aí entrou no meu coração um desejo de conhecer a cidade de Itamarandiba. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Entrou o desejo no meu coração e dentro de mim eu falava: Senhor, eu quero conhecer essa cidade. Passados-se alguns meses, eu comecei a ter aquela chama dentro do meu coração. Eu quero conhecer Itamarandiba, eu quero conhecer aqueles povoados, eu quero conhecer, porque ainda não tinha ido, não tinha feito ainda um trabalho desse em lugares pequenos, só trabalhando em cidade grande, Betim, uma grande cidade de Belo Horizonte, igrejas grandes, igual essa igreja aqui, lotada, e nós não tínhamos aquela experiência com a obra de missão. Mas eu coloquei aquele desejo no meu coração que eu queria conhecer a cidade de Itamarandiba. Passou-se alguns meses depois, o Senhor começou a tirar aquilo que estava nas nossas mãos. Começou a tirar, nós vendíamos, para os irmãos terem uma ideia, nós vendíamos 2 caminhões de mercadoria por semana. Era um movimento extraordinário muito grande. E o Senhor tirou aquilo da noite para o dia das nossas mãos. A minha esposa começou a ficar triste, que ela era muito apegada nas coisas financeiras, sofreu muito a irmã Tina nessa época, e ali eu não tinha palavra para me falar para ela, mas dentro de mim eu sabia que era Deus fazendo aquilo na minha vida, porque se o Senhor não tirasse o conforto financeiro, quem era Zé Carlos para ir para a cidade de Itamarandiba? Uma cidade pequena que na época era 20 e poucos mil habitantes, incluindo a zona rural. Já ia lembra desta época, né? Era 20 e poucas mil pessoas, em 94 aproximadamente para 95. E ali então o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E o Senhor esperou que ela desse lugar para Ele. E aí o Senhor amaciou o coração, mexeu no coração da minha esposa, e ela começou a entender então a nossa chamada para um trabalho de missão no ano de 93 por aí afora. E no ano de 94 nós mudamos então para a cidade de Itamarandiba. Como a gente é teimoso, irmãos, gostava do dinheiro, comecei uma nova etapa de trabalho, fabricando bolsas. Já saí de Betim com o início, e ali começamos novamente aquele pico de trabalho. Ao passar-se dos anos, eu esqueci do trabalho espiritual. Dediquei 90% no trabalho financeiro e 10% somente para a obra. Ali começamos a crescer novamente, estruturamos, tínhamos funcionários registrados em carteira. Aí, certo tempo, agora aproximadamente há 6 anos atrás, chegou um presbítero na minha casa, no meu trabalho, e disse assim para mim: olha, o Senhor me mandou eu vir aqui, e Ele manda te dizer, que a partir de hoje, se você não voltar a fazer a obra dEle, como Ele tem te mandado, Ele vai tirar tudo que você tem. Eu falei: Jesus, naquela hora eu chorei, naquela hora eu vi as lágrimas, o coração, Deus mexeu com o meu coração, mas ainda quis segurar por 6 meses para frente. E ele disse ainda para mim, o profeta de Deus, ele disse: olha, tem pessoas te esperando para você orar, tem pessoas esperando para você pregar para eles, e ai de você se essas almas morressem a salvação. Ali eu senti aquele susto, então eu falei: Senhor, vou voltar a fazer a tua obra. Irmãos, com menos de 6 meses, Deus tirou tudo que eu tinha novamente. Nós tínhamos um crédito no Banco do Brasil, o meu cheque especial era de 30 mil reais no Banco do Brasil. Em mais 2 bancos, o Bradesco, o Banco Sicoob, o Credit 100, nós tínhamos cheques especiais, valores altos nos cheques especiais. Eu lembro que eu tinha mais ou menos mais de 50 mil reais de movimento nos cheques especiais, fora os cartões de crédito. Aí da noite para o dia o Senhor tirou tudo da minha vida. E o maior milagre que Deus fez ainda com toda a minha rebeldia, para me enfrentar a obra de missão. Os funcionários, 3 deles pediram, nós fizemos o acerto, né, como é por lei, e os demais começaram a pedir: não, debaixo da minha carteira, eu estou saindo, eu vou embora e tal e tal. Eu fiquei naquele receio: meu Deus, esses homens, essas pessoas, vai me levar no ministério, eu vou ter que pagar os direitos dessas pessoas. Mas não tinha mais dinheiro para pagar os direitos. Tinha acabado tudo. Fiquei apenas com 2 veículos, o de trabalho e o de passeio.
E aí, meus irmãos, o que acontece? O Senhor começou a pesar a mão sobre a minha vida. Eu tinha um problema na coluna, um desvio na coluna, desde quando eu cheguei para a cidade de Tamarandiba, há 22 anos atrás. Assim que eu cheguei para a cidade, comecei a sentir esse problema na coluna. E o que acontece? De 2 em 2 anos, me dava aquele desvio na coluna, eu ficava 15 dias, o máximo 20 dias, recuperava, voltava ao meu trabalho. Mas quando foi dessa última vez, irmãos, foi pior. Eu fiquei quase 4 meses sem trabalhar. Foi 100 e poucos dias aproximadamente, sem mexer com nada. Paralisei totalmente, injeção em Belo Horizonte, viagem para lá, viagem para cá, sofrendo com aqueles impactos do carro, a trepidação do veículo me prejudicava. Eu lembro que a última vez o meu genro me levou a Belo Horizonte para fazer alguns medicamentos mais fortes que não podia fazer em Tamarandiba, e voltamos ali. Então, a partir daquele momento eu falei: Senhor, eu fiz como Isaías, eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje, me dá mais uma oportunidade. Eu quero fazer a tua obra. E as coisas foi acabando. Tinha uma loja na frente da minha casa, onde vendíamos confecções, as bolsas importadas, as que nós fabricávamos. E aquilo foi acabando de repente. E o pessoal chegava, olhava: você está parando? Eu falei: sim, eu estou parando. Mas por quê? Não, eu estou parando, resolvi parar. O povo católico não entende o chamado do servo de Deus. E ali começamos a acabar com aquilo que tinha. E o Senhor, por fim, ficou um restante de roupa, talvez uma 1000 peças de roupa aproximadamente. Custamos vender aquelas roupas, mas aí apressei vender aquela mercadoria. Eu fiz igual Eliseu. Por fim, sobrou 200 peças de roupa nas vitrines, e eu chamei o meu filho que mexe com missão na cidade de Tamarandiba. Eu falei: olha, pega tudo que tem, leva, aplica na missão, aplica no congresso de missões, eu não quero ver mais nada disso, porque tira tudo. E ele foi lá e rapidamente no outro dia tirou aquela mercadoria e levou-se, e fizeram um bazar, e aquilo ajudou no trabalho de missão. Então, meus queridos, foi a partir de aí que eu me levantei novamente para fazer a obra de missão. Mas por 2 vezes eu desobedeci ao meu Deus. E essa desobediência, ela me causou um transtorno muito grande sobre a minha vida, e também sobre a minha saúde, e também sobre a minha família. Por quê, irmãos? Dentro de casa, nós que somos homem, diz a Bíblia que nós somos o cabeça. E quando a cabeça, a estrutura, ela fraqueja, a família toda sofre. Então eu vi que o sofrimento foi geral sobre a minha família. Ficou todo mundo destruturados. Mas aí começamos a entrar pela porta. Começamos então a passar pelo caminho que o Senhor tinha pedido que nós passássemos por ele. E a partir daí, irmãos, voltei a fazer a obra do Senhor. Aí, de repente, eu conversei com o pastor Camilo. Ele me autorizou a fazer parte de uma roça que chama-se Cachoeira. E ali começamos ali. Trabalhamos ali 1 ano e 2 meses, lugar difícil, morros muito fortes. Se algum dia algum dos irmãos for lá, eu vou ter a oportunidade de levar para os irmãos para conhecer as dificuldades que nós enfrentamos ali naquela roça por nome Cachoeira. Fica a 40 quilômetros da cidade de Itamarandiba. E eu tinha ali um deslocamento de 2 vezes por semana, ensinamento, pré-batismo, e aos domingos um culto evangelístico. E ali nós conseguimos preparar e batizar 5 pessoas naquela roça, ali por nome Cachoeira. E eu lembro-me que um dos dias que eu estava ali ministrando a palavra, tinha uma moça que estava namorando com um cooperador da igreja. Um templozinho pequeno, cabe lá o máximo 50 pessoas. E eu lembro-me que naquela tarde, quando eu pregava a palavra de Deus, aí o Senhor me tomou naquele momento e começou a nos mostrar uma revelação naquela tarde. E naquela revelação o Senhor me mostrava o espírito de Iemanjá fazendo uma obra sobre aquela jovem que estava namorando com um cooperador, e ela precisava de casar para eles continuar cooperando na obra de Deus. Aí eu comecei a ver aquela cena, parei um pouco na mensagem e comecei a clamar ao Senhor para que me desse uma explicação do que estava acontecendo. Aí uma pessoa tinha feito um pacto com Iemanjá e fez oferendas a Iemanjá.
E o desafio era esse, que Iemanjá trabalhasse no coração daquela moça para ela não batizar. Porque se ela batizasse, ela estaria casando com o cooperador da igreja. E ali o Senhor disse para mim, olha, fala para essa menina, que eu vou dar vitória para ela, ela vai se batizar. Mas a pessoa que fez o pacto com Iemanjá, se não se arrepender, eu vou matar. Deus mata, irmãos. Deus tira a vida. E ali funciona por esses 6 meses. Irmãos, não venceu 6 meses. A mãe da moça morreu. A mãe da moça morreu. Aí eu tive a oportunidade de preparar esta moça. Desceu pelas águas, se preparou, casou. E hoje é a esposa do obreiro da igreja, irmãos. Hoje é a esposa do obreiro da igreja. Veja bem o que Deus faz pela sua obra. Você está entendendo, irmãos? Deus mata pessoas por causa de um que tem chamada. Aquela mulher não era para salvação, porque o Senhor falou, se não arrepender, eu vou tirar, eu vou matar. E eu falei para a igreja, eu falei, irmãos, Deus não me revelou a pessoa. Ele não revelou a pessoa, porque se Deus tivesse me mostrado a mãe daquela moça, puxa vida, seria um choque muito grande, né, pastor? Mas Deus não me mostrou aquela mulher. Mas, irmão, Deus ceifou a vida daquela mulher. E ela morreu sem salvação. Nós evangelizamos, fomos várias vezes na casa daquela mulher, e ela não quis receber a palavra de Deus. E lá neste lugar tem uma cachoeira, tem um rio grande, que passa lá, foi ali que ela fez o pacto com o espírito Iemanjá. Aí, meus queridos, nós ficamos ali 1 ano e 2 meses nesta roça. Aí finalizamos o nosso trabalho lá, voltamos para a cidade de Tamarandiba. Poucos dias depois, eu estava trabalhando, e o Senhor nos mostrava um trabalho, que teria que ser reiniciado novamente. Aí eu comuniquei com meu filho, falei, Wagner, Deus está me mostrando um trabalho, mas ainda não sei onde que é. Aí ele disse para cima, meu pai, espera um pouquinho, que o mesmo Deus que está mostrando para você, ele vai mostrar para o pastor presidente. E ele vai te chamar. Eu falei, tudo bem, vamos aguardar. Porque, irmãos, Deus não faz nada escondido. Quando Deus vai chamar alguém, separar alguém, ele comunica no coração do pastor. Ele fala primeiro com a liderança. Quando Deus te revela a tua chamada, a tua separação para o ministério, primeiramente Deus fala com o pastor. Aí o pastor, ele chama você por uma chamada divina, não uma chamada humana. Às vezes o pastor quer ajudar alguém, da família, um amigo mais próximo, mas quando é pela revelação de Deus, não tem como fazer essa escolha. É aquilo que Deus está mostrando. Aí eu cheguei na casa do meu pastor, um dia de sábado. Cheguei lá, comecei a conversar com ele. Ele disse para mim assim, mais de 3 anos e meio atrás, ele disse para mim assim, irmão Zé Carlos, eu estava orando há bastante dias, e essa semana eu finalizei a oração. E um dos dias que eu estava finalizando a oração, a minha esposa me chamou para ir à feira com ela. E eu falei, minha filha, eu não vou. Vai que eu vou orar mais um pouco. E naquela oração, pela manhã, ele orava e perguntava a Deus, até hoje, o Senhor ainda não me mostrou quem vou mandar para o Dom Serafim. Aí ele começou a perguntar para Deus, não questionar, perguntar para Deus. Aí o Senhor disse o meu nome para ele, manda o Zé Carlos, usou a expressão, manda o Zé Carlos. Deus fala daquilo que nós entendemos, manda o Zé Carlos. Aí ele contando para mim esta revelação. Aí eu cheguei e falei, pastor, esta semana ainda, no início da semana, eu estava trabalhando, e o Senhor começou a comunicar comigo sobre um trabalho, sobre uma igreja. Só que eu não sabia se era na cidade, se era num distrito, se era numa roça, eu não sabia. Eles trabalham no Dom Serafim e você vai para lá. Aí eu falei, amém, amém. Ao chegarmos para essa comunidade, Dom Serafim, eu escrevi algumas coisas aqui, irmãos, mas eu quero resumir para nós não tomarmos o tempo. Ao chegarmos para essa congregação do Dom Serafim, os irmãos tinham ficado ali 6 meses sem congregar, porque a igreja não tinha condição de colocar o telhado no templo.
reuniram em uma casinha velha que tinha pulado debaixo do templo. E ali a igreja, tinha outro ministério, começou a pegar os crentes e levar para outra igreja. E ali o que acontece? O JB, lembra, o presbítero João Batista, lembra que tinha dia que ele chegava lá, tinha 5, 6 pessoas dentro do templo. Aí quando ia todo mundo, ia no domingo, ele dava ali 14, 15 pessoas, 16 pessoas, contando com crianças e adolescentes. Aí o Senhor me manda ir para essa igreja. Era um lugar que eu não gostava de ir. O dirigente que estava lá, ele me chamava por algumas vezes, e eu pensava, meu Deus, colocar meu carro naquela estrada, a gente é agarrado com coisas financeiras, material, e às vezes eu recusava o convite, mas tinha um momento que não tinha como recusar o convite do nosso irmão. Eu ia lá pregar, quando eu chegava lá tinha 8 pessoas, 10 pessoas, eu falei, Jesus, onde é que estão os crentes desse lugar? E ali começamos então a orar e profetizar. Falei, Deus vai lotar, Deus vai encher essa igreja. Isso é antes de eu ter a chamada para lá. Deus vai encher essa igreja, Deus vai salvar a alma neste lugar. E ao passar-se alguns tempos depois, eu assumi aquela congregação de Dom Serafim. Irmãos, ao chegar para ali, era briga todos os finais de semana. E som, era 2, 3 carros de som, ligado nos barzinhos que tinha lá. Eles ligavam o carro de som virado para a igreja, para o templo. O que nós estamos falando aqui, nós não tínhamos condições de ouvir, porque o som abafava o som da igreja. Ali nós tínhamos que fechar a porta, fechar os vasculantes daquele templo, para ver se nós conseguíamos falar um pouco para os irmãos, e nós prestávamos verdadeiro culto ao Senhor. E ali nós começamos então a orar, Senhor, tenha misericórdia, nós não podemos aceitar o que está acontecendo nessa comunidade. Tinha momento que nós irávamos no púlpito da igreja, mas como que você ia debater com o demônio? É só com oração. E ali começamos a orar, e ali Deus começou a afastar aqueles carros de som. Depois veio a motos dos maconheiros, daqueles pessoal que mexe com drogas. Eles paravam em frente ao templo e davam aquela acelerada nas motos, que aquele barulho incomodava todos nós que estávamos ali congregando e servindo a Deus. Ali começamos então, irmãos, a entrar em uma campanha de oração. Eu falei, irmãos, o Senhor toca no meu coração, para nós orarmos aqui com tempo indeterminado. Aí nós fizemos uma proclamação de oração naquele templo, com 10 famílias. E nisso Deus começou a mover as águas, as almas começaram a aceitar Jesus. E ali nós começamos a orar, eu colocava uma família para orar 3 dias por semana. E assim nós oramos ao decorrer de 1 ano, sem parar. Eu ouvi aqui o pastor Daniel falar que há momento que não tem como você evangelizar a pessoa diretamente, e sim através da oração. Foi o que aconteceu no Dom Serafim. E ali nós começamos a levantar aquele clamor a Deus em oração durante 1 ano, sem parar, sem parar. Irmãos, aí começou a vir um resultado. Uma das irmãs que passou aqui, a foto de uma irmã, não sei se vocês a lembram, que passou uma irmã branquinha com uma criança no colo. Aquela criança, irmãos, tinha uma hérnia no umbigo, de longe, você contemplava o umbigo daquela criança com a hérnia. E aquela criança estava já com os papéis para operar. E aquela criança sentia muita dor com aquela hérnia. A irmã ainda nova convertida, chama a irmã, não é irmã Ana não, irmã Rosa Amélia. Irmãos, aquela criança incomodava o culto com seu choro, era um choro de dor. E eu lembro que várias vezes eu saía do púlpito, descia para me orar com imposição de mão sobre aquela criança, e nada adiantava. Aí um dia o Senhor tocou no meu coração, que eu ungisse aquela criança. Aí eu saí do altar, com vidro de óleo, fui até lá e ungi aquela criança, e fiz um clamor ao Senhor. Irmãos, a partir daquele dia, nunca mais aquela criança chorou no templo, e aquela hérnia foi sumindo, irmãos, desapareceu da vida daquela criança. Aquela hérnia sumiu, Deus operou aquela criança. Há tempos atrás, ainda quando eu estava lá, alguns meses atrás, aquela criança ia sorridente e não mais chorou, porque Jesus curou aquela criança. Irmãos, mas aí veio as perseguições. O marido daquela mulher, da irmã Rosa Amélia, que o irmão JB, o irmão Jair conhece,
O marido daquela mulher começou a ficar irritado. O demônio começou a usar a vida daquele homem. E ele começou a ficar irritado com nós, com a igreja. Aí certo dia, eu ganhei umas bíblias que o pastor Wagner mandou para Itamarandiba. E nos mandou mais ou menos umas 20 bíblias para o Dom Serafim. Eu peguei uma bíblia das mais bonitas, com uma harpa, e entreguei na mão daquela irmã. Poucos dias depois, aquele homem chegou na sua casa irado do seu trabalho, pegou aquela bíblia, queimou-se aquela bíblia, queimou a harpa daquela irmã, e prendeu ela no banheiro e falou: a partir de hoje, você não vai mais naquela igreja. Eu não quero que você mude de religião. Você não vai mais na igreja. Aí dia que ela queria ir, ele batia nela, segurava ela, ela não podia ir. Irmãos, ela ficou quase 60 dias sem poder congregar com a gente. E nós em oração, irmãos, nessa campanha de oração. E nós foi orando por ela, fizemos um clamor por aquela irmã, e orando por ela, jejuando por ela. As irmãs abraçou a causa, nós abraçamos aquela causa, e ela começou a vir novamente, irmãos, para a igreja. Ela falou: irmãos, não adianta, tem algo no meu coração que me incomoda todos os dias. Eu choro na minha casa, com vontade de congregar, mas ele não deixa. Aí nós começamos a dizer para ela: olha, a razão de você estar aqui é porque a igreja do Senhor está clamando por você, está clamando pela tua vida. Irmãos, as portas começaram a se abrir para aquela irmã, para a irmã Rosamélia. Ela começou a reunir, mas nós não podíamos ter acesso à sua casa. Tinha um irmão que já era amigo dele, do esposo dela. Eu falei: irmão, vai lá, quem sabe ele te aceita lá. Aí o irmão Vicente foi até a casa dele com a sua esposa e mais uma irmã que chama Ana Maria. Irmão, chegou lá, elas entrou, ele perguntou se podia entrar, ele falou que podia entrar, mas se fosse para falar de crente, de igreja, não precisava de falar não. Aí o irmão: não, eu vim aqui só orar por você, fazer uma oração por você. Irmão, sabe que Deus sempre dá aquele jeitinho para nós, aquele jeitinho carinhoso, para você chegar, e o Senhor sabe fazer você entrar e fazer você sair. Não, nós não viemos pregar para você, viemos aqui fazer uma oração. Aí diz que aquele moço saía para fora, ia para a cozinha, ia para o quarto, ficou incomodado. Mas eles conseguiram fazer a primeira oração naquela casa. Mas ainda as portas ainda ficou fechadas para mim. Ele não permitia a nossa entrada, a nossa visita naquela casa. E nós continuamos a orar. Para resumir o caso da irmã Rosamélia, preparamos ela, batizamos ela, e ela está lá servindo a Deus. E hoje ele é amigo dos crentes. Viu, irmãos? Hoje ele é amigo dos crentes. Ainda não converteu, mas vai converter. Deus vai tocar no coração dele. Ele vai se converter ao evangelho. Ele vai se converter. E nós contamos com a oração desta igreja. Quero contar rapidamente sobre a irmã Edna. É uma irmã, parente da irmã Rosamélia. A irmã Edna também foi a mesma luta. A irmã Edna, ela começou a ir para a igreja. E aí o marido também não queria que ela fosse para a igreja. Batia com mangueira, essa mangueira de água. Ele cortou um pedaço da mangueira e batia na irmã para ela não ir para a igreja. Mas a chama, quando Deus acende a chama no coração, irmãos, o inferno, diz a Bíblia que o inferno não prevalece. Ele não pode prevalecer contra a obra de Deus. E aquela irmã começou a fazer o mesmo desafio que a irmã Rosamélia. E ela continuou aí na igreja. E o rapaz chamava Carlos. E ele, aquela fúria maligna também se acendeu sobre ele. De maneira, meus irmãos, que um certo dia, ela se arrumou para ir para a igreja, um dia domingo. E ele estava pro lado de fora, sentado num pedrado na sua casa, com os amigos, ali, tomando algumas bebidas, certamente. E quando ela sai com a Bíblia na mão, com as crianças, para ir para a igreja, ele falou: espera um pouquinho aí. Entrou na casa dele, já tinha uma faca amoladinha, preparada já. Ele pegou aquela faca, irmãos, e foi lá e retalhou a roupa da irmã na vista de todos os amigos deles. Tirou, cortou a roupa assim de faca. Aí os amigos separaram naquele momento. Ele conseguiu tirar. E a irmã entrou para dentro com vergonha, porque ele cortou a roupa na frente dos seus amigos daquela irmã. E a irmã não pôde ir na igreja esse dia. Entrou, voltou para sua casa, foi chorar, foi lamentar com Deus.
E aí nós continuamos a orar por esta família. Aí nós continuamos a orar por eles. Aí essa minha irmã falou assim: irmão Zé Carlos, eu não aguento mais, eu vou largar este homem. Ainda não era casado, irmãos. Esse problema de casamento lá é um caso sério. É um caso sério. Tem pessoas lá que estão amigadas há 20 anos, há 30 anos e não quer nem saber de casar, irmãos. Não quer nem saber de casar. E esta irmã Ed não era casada com ele. Falei: meu Deus, aí está o problema. A mulher quer servir a ti, a mulher quer batizar, a mulher quer receber as tuas bênçãos, mas não são casados, como é que nós vamos fazer? Aí nós começamos a orar. O segredo é oração, irmãos. O segredo para obter a vitória é oração. Aí nós continuamos a orar por aquela irmã. Irmãos, Deus começou a trabalhar. Ela separa daquele homem para ela se batizar. Ela disse para ele: olha, a partir de hoje está tudo acabado entre nós dois. Eu quero servir a Deus. Eu prefiro o meu Deus do que você. Falou para ele, fez um desafio. E separou-se, foi para a casa da irmã dela, na mesma comunidade. Ao passar-se alguns dias, ele procura ela e disse: olha, eu vou aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus, porque eu não posso te perder. Eu vou aceitar Jesus. Aí, irmãos, ela ficou pasma, sem saber o que fazer. Aí eu falei para ela: minha filha, aceita, volta para ele, volta para ele. Aí, irmãos, ele correu para a igreja e aceitou Jesus, pastor. Ele aceitou Jesus, preparamos ele, fizemos um pré-batismo rápido para ele. E no dia que a esposa dele ia batizar, aí primeiro casaram, ajudamos a fazer o casamento e batizamos os dois juntos, lá na comunidade do Dom Serafim. Então isso é o que Deus faz, irmãos. Isso é o que Deus faz. Há momento que você não tem como falar para Ele, mas fala com Deus. Aí Deus manda, Espírito Santo, vai lá no coração dele, mexe na estrutura dele, comove o coração dele. E o Espírito Santo, que conhece a estrutura, a dureza do coração, ele toca no coração do homem. Ele toca no coração do pecador. Louvado seja o nome de Jesus. E aí fizemos o casamento daquele casal. Foi um trabalho bonito. Fizemos a parte do templo, porque lá pessoas assim, eles não deixam fazer a cerimônia dentro do templo. Pode fazer num sítio, em um lugar à parte. Eu tinha feito uma cobertura ao lado do templo. Aí o pastor presidente autorizou: não, meu filho, lá você pode orar por eles, lá não tem problema não, né? Aí nós fizemos a cerimônia, irmãos, oramos pelas alianças, e foi uma benção. Irmãos, estão lá servindo a Deus, né? Está servindo ao Senhor, né? E assim são outras grandes e outras histórias de pessoas que converteram através de oração, porque não tínhamos como ir evangelizar, porque eles não aceitam evangelizar. Você chega, é crente, não, eu já sou católico, onde eu nasci nós vamos morrer, na igreja católica, e nós não aceitamos discutir sobre religião. Aí você fala: não, nós não queremos discutir religião, nós queremos falar um pouco de Jesus para o senhor, para a senhora. Não, eu não quero não. Lá é desta forma, JB conhece lá, o irmão Jair participou, pregou lá várias vezes naquela comunidade, é desse jeito. Então, meus irmãos, lá a macumbaria, a feitiçaria predomina ainda muito forte naquelas comunidades. Muito forte. E eu sei o que é isso. Quando eu falo de macumbaria, de feitiçaria, candomblé, eu já passei por isso, irmão, na cidade da Bahia. Os meus pais, os meus irmãos, todos nós fomos criados no espiritismo. Fomos criados no meio da macumbaria, do candomblé. Então nós conhecemos os dois lados. Então, às vezes, pessoas que não conhecem: mas não existe isso. Não, existe, pastor. Existe, porque eu já passei por lá. Existe, sim. Existe. Viu? Se você não crê, eu te falo que você pode acreditar. Existe, porque eu já passei por lá. Eu conheço os dois lados espiritual. Então, meus queridos irmãos, ali nós combatemos, fizemos um ano de oração. E naquele final daquele ano de oração, fizemos ali 2 dias de agradecimento a Deus. E Deus nos honrou, e pela graça e infinita misericórdia dele, alguns tempos atrás, eu lembro que foi uma missionária, e disse assim para mim: olha, o Senhor vai tirar você daqui, e vai te levar para um outro lugar, e lá é um pouco pior do que aqui. Aí eu falei: meu Deus, aonde será?
Aí aquela palavra ficou no meu coração. Meu Deus, para onde eu vou? Para onde o Senhor vai me mandar? Quando foi agora, há poucos meses atrás, nós conversando com o nosso pastor presidente, e ali nós chegamos a um acordo que finalizou meus dias de trabalho naquela comunidade, né? Finalizou. E ali, como o pastor Vanderlei, da cidade de Capelinha, precisava de um obreiro, mas tudo já foi direcionado por Deus. Eu lembro que antes de eu sair do Dom Serafim, eu fui até a casa da minha filha, na cidade de Capelinha, era aniversário de casamento da minha filha. E tivemos ali, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Vanderlei pessoalmente. E ele disse assim: rapaz, por que você não vem para cá? Eu disse para ele: pastor, ainda não findou meus dias em Itamandiba. Eu posso até vir, mas na hora que Deus mandar, na hora que o Senhor mandar. E ali ficou naquela conversa, nós estávamos brincando um pouco ali naquela festividade, na casa da minha filha. E passados-se os dias, a coisa começou a funcionar, irmãos. Então eu estou indo agora para a cidade de Capelinha, fica a 60 quilômetros da cidade de Itamandiba, onde o Jair já passou aqui alguns vídeos mostrando algumas das congregações. E ali, irmãos, por ser uma cidade maior do que Itamandiba, você vê que a quantidade de pessoas, 300 e poucas pessoas que pertencem à Igreja Assembleia de Deus naquela cidade. É uma cidade que já passou por algum sofrimento espiritual. Eu lembro de alguns pastores que já passaram por lá. E houve um problema seríssimo ali naquela cidade. E acredito que um dos problemas que agravou o crescimento da cidade foi esse. Então, de maneira que agora há 7 anos, ele está o pastor Vanderlei. E ele disse para mim que quando ele chegou para a cidade de Capelinha, tinha 107 crentes, contando com os congregados. Uma igreja na cidade com 107 pessoas em congregações dentro da cidade. 107 pessoas. E hoje já passou das 300 pessoas. E, porém, tem trabalho para ser aberto na cidade de Capelinha. Não falando da zona rural, que também não tem obreiros. A renda lá, irmãos, é o mínimo. Lá nós temos lá, por exemplo, igreja que rende 300, 400 reais por mês. Não dá para pagar o pastor, o obreiro que está na congregação. Não tem como. Não tem como. E nem o aluguel, exatamente, nem o aluguel. E nem o aluguel. Então agora, irmãos, vai ser aberto mais uma congregação naquela cidade, no bairro que onde a minha filha mora, chama bairro Vila Operária. Ainda não tem a Igreja Assembleia de Deus neste bairro, é um bairro muito grande. É um bairro muito grande. E ali vai ser aberta esta congregação, mas de início, assim que eu chegar para lá, eu conversei com ele hoje, mais uma vez, com o pastor Vanderlei. Nós vamos começar o ponto de culto na casa dos irmãos. E vamos começar a evangelizar aquele bairro, Vila Operária. E ali nós vamos começar o culto na casa de algum dos irmãos que tem naquele bairro. Na casa da minha filha, e assim sucessivamente. E ali, após nós estiver fazendo um trabalho de evangelização, esperamos que Deus vai abrir as portas para nós, para estar alugando ali um salão, para nós colocarmos ali a Assembleia de Deus naquele bairro, no nome de Jesus. E aí nós contamos com a oração dos irmãos da igreja ao nosso favor. Irmãos, a obra é muito sofrida. A minha esposa me falou: você não lembra daqueles detalhes que você passou lá na roça? Fala um pouquinho para os irmãos. Irmãos, tem lugar lá que quando chove não dá para você dar assistência. Porque a lama não deixa, se o carro desce, ele não sobe. E se sobe, não desce. É aquele problema sério. Se você vai chover, você tem que fica lá 2, 3 dias, até que a chuva cessa, para você vir embora. E um desses dias, irmãos, eu lembro que ainda com o pastor Antônio Ataíde, que saiu antes do pastor Camilo, agora é o pastor Camilo. O pastor Antônio Ataíde nos convidou para irmos nessa roça, que chama Cachoeira. Eu nem pensava de passar por aquele lugar. Nós fomos ali fazer uma visita naquela roça. E quando chegamos lá, o obreiro não estava na casa dele. Já era mais ou menos 6 da tarde. O obreiro não estava na casa dele. Aí nessa época, irmãos, o carro que eu tinha era uma Brasilinha velha, pastor. Era uma Brasilinha velha. É um carrinho que tinha lá, era a minha Brasília, um carrinho do pastor e outro carro do irmão Zé de Souza. Tinha 3 carros na igreja. Já ia lembra disso, 3, 4 carros. O Lafayette tinha um Jeep também, não é? Tinha um Jeep. Nós tínhamos 4 carros na igreja. Tudo carro velho. Aí, meus irmãos, nós fomos então a essa congregação fazer uma visita ao obreiro.
Quando chegamos lá, bateu um temporal de chuva, irmãos. Começou a chover e o carro apagou, irmãos. O carro apagou. Nós tentava no tranco, ele não pegava. Tentava na chave, não dava. E ali nós começamos a orar ao Senhor. Jesus, faz um milagre por nós. Olha o temporal que está chovendo. No obreiro não está em casa, onde nós vamos ficar? Ali nós começamos a orar ao Senhor. Estava eu, o pastor Antônio Taíde, estava minha esposa, tinha uma missionária que estava com a gente, também fazendo uma visita ao campo de Itamarandiba. Aí naquele momento o pastor tentava, não pegava de jeito nenhum. Eu falei, pastor, vamos orar. Aí nós oramos a Deus. Falei, Jesus, a nossa solução é o Senhor. Faz um milagre por nós. Aí nós oramos, e ele bateu na chave, no carro não pegou, irmãos. Aí eu falei, pastor, o senhor me dá licença, eu posso sentar aí no lado do motorista? Ele falou sim. Aí nós mudamos de lugar. Eu falei, Jesus, pela minha fé, Senhor, juntamente com o pastor, com as irmãs que estão aqui, faz um milagre, Senhor. Mais uma vez nós te clamamos, faz um milagre. E aí, irmãos, eu bati na chave do carro e ele pegou, irmãos. Ele pegou, aí nós saímos de lá, irmão, debaixo de chuva, de lama, subimos um morro, dois morros muito fortes, já aí conhece lá. E ali nós chegamos em casa, deixei o pastor na casa pastoral, fui para minha casa e colocamos o carro na garagem. E aí quando foi de manhã, eu fui bater na chave para mim levar para o mecânico para olhar, o carro não pegou mais. Aí o mecânico foi chamado, ele olhou lá, foi lá que abriu o capô do carro, irmãos. Irmãos, os cabos de vela, tinha 3 cabos de vela soltos, pastor. Como é que o carro pegava? Não tinha como pegar, não? 3 cabos de vela soltos, irmãos. 3 cabos de vela soltos. E Deus fez esse milagre para nós. Mandou o anjo dele lá, porque Deus tem mecânico, tem anjo mecânico, mandou lá e falou, carro, funciona assim mesmo. Só com uma vela só, e ele vai embora daqui. Aí o cara perguntou para mim, o mecânico de manhã, falou, você estava onde? Eu falei, eu estava lá na roça, depois do contrato, 40 quilômetros. Como é que você chegou aqui? Eu falei, meu filho, nós temos um Deus que faz milagre. Aí ele abriu o capô do carro, pastor, foi lá atrás, abriu com o motor lá atrás da Brasília, e falou assim, olha os cabos soltos aqui, ó, tudo solto. Eu falei, o Deus que nós servimos é o Deus que faz milagre. É um Deus que faz milagre. Então esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então quando eu voltei, fui assumir o campo de Dom Sarafim, eu lembro que nós começamos a fazer visita às pessoas. Começamos a visitar as roças. Irmãos, um missionário tem que ter natureza e estômago forte. Se você pensa que você vai fazer a obra de Deus, que você vai chegar nas casas e achar copinho de água mineral como nós estamos tomando aqui no altar, copinho limpinho para você tomar uma água satisfeito e seu estômago não embrulhar, não você fazer vômito, não vai nessa experiência não, porque não é assim não. A coisa é mais séria do que você pensa. Nós chegamos em uma casa, irmãos, que tinha morrido um boi. E o dono daquela fazendazinha era um moço sozinho. Ele não tirou o boi da entrada da fazenda, da entrada da porta. Aquele boi morreu, fedou em todo lugar, e nós chegamos lá para evangelizar esse homem, e o boi morto lá fedendo, o urubu já tinha comido já toda a carne daquele boi, mas o mau cheiro se estendia. O mau cheiro se estendia. Nós chegamos lá, nesta casa, aí esse moço fez um café, eu não tomo café, aí preparou um chá, nós tomamos o chá com aquele moço, foi lá acender o fogo de lenha, as palhinhas tudo preta de carvão, viu, irmãos? E você não pode falar, não, eu não quero, eu não posso tomar, eu não estou com apetite agora, não tem isso não, irmãos. Você tem que tomar, irmãos. Você tem que tomar, porque como você vai ganhar ele para Jesus? Aí saímos daquela casa, fomos para outra casa, de um casalzinho de velhos. Aí quando chegou lá, nós estávamos suados, me deu sede, eu precisava de tomar água. Aí eu falei, senhora, me arruma um copo com água. Irmãos, ela trouxe água para mim, em um copo de plástico. Vocês tem aqueles copinhos de plástico meio comprido. Irmãos, mas o que tinha de sujeira acumulado naquele copo, era o único que eles tinham na casa, irmãos, para tomar água, tomar o café. Sujeira naquele copo não faltava, irmãos. Na hora que eu peguei aquele copo assim dentro de mim, eu falei, Jesus, só tem misericórdia de mim, mas eu preciso beber essa água neste copo. Estava eu e o irmão Davi, que era o pastor daquela igreja.
Irmãos, aí eu pedi a Deus em Espírito, Senhor, me dá força. Eu não posso voltar com essa água, eu não posso refogar esta água. Irmãos, eu tomei aquela água naquele copo todo sujo. Todo sujo. Não tinha mês, não, tinha séculos que não lavava aquele copo. É o que eles tinham, irmão, dentro de casa. É o que eles tinham dentro de casa. Você está entendendo, irmãos? Então, essas são uma experiência. Eu estou falando só um pouquinho, irmão, talvez uns 10% da nossa experiência no campo de missão. Então, esses 6 anos que eu investi a minha vida, eu fiz uma entrega total ao Senhor, eu fiz uma renúncia total ao meu Deus. Falei, Senhor, a partir de agora é 100% na tua obra. Não é 95%, não é 90%, mas é 100% na tua obra. Aí, irmãos, Deus começou então a trabalhar na minha vida. Vocês sabem que a primeira preocupação do homem é o que comer. Jesus e a comida, como é que eu vou fazer? E a roupa? E o calçado? Como é que vai fazer? Aí eu lembro que eu sentei no pedrado dentro da minha garagem com meu filho, com o Wagner, numa sexta-feira, pastor. Numa sexta-feira da Vitória. E ali eu falei, Wagner, como é que eu vou encarar essa situação? Eu não tenho salário. A igreja acha que eu tenho dinheiro porque eu tinha uma empresa. E eles não têm a mínima condição de me assalariar. Eles não querem me assalariar. Pela minha idade. Aí o Wagner falou assim, pai, Deus vai abrir porta para você. Irmãos, eu vou para a igreja. Numa sexta-feira. Tem a irmã Ruth, o irmão Edival, que é o nosso segundo lá na congregação. Eu dei a oportunidade para a irmã Ruth cantar. Ela começou a louvar o Senhor. Aí no final do hino, Deus tomou aquela mulher em mistério. E ela virou para mim e disse assim, eu tenho faltado algum dia com as minhas promessas na tua vida? Eu não tenho te falado que eu vou te abençoar? Porventura tenho faltado eu com as minhas promessas? Não preocupa com as suas situações financeiras, porque dela eu cuido eu. Dela cuido eu, não se preocupa. Eu já tinha renunciado tudo, irmãos. Eu já tinha renunciado tudo. Aí eu falei, Deus, está nas tuas mãos, a partir de hoje eu não reclamo. Eu não reclamo. Aí teve um dia que eu cheguei na minha casa, eu estava trabalhando na congregação do Dom Serafim, não tinha o dinheiro de fazer a compra. Aí no final da tarde, era 18 horas e 30 minutos aproximadamente. Eu parei 6 horas, 6h30 eu estava em casa. Aí quando eu chego lá, a minha esposa falou, Zé Carlos, o irmão Martins, aqui eu posso falar porque os irmãos não conhecem ele, só o JB e o Jair. O irmão Martins passou aqui agora à tarde e deixou esse dinheiro para mim te entregar. E falou que esse dinheiro não é para a construção do Dom Serafim, não é para o Dom Serafim, é para você, é especialmente para você. Irmãos, as lágrimas desceu nos olhos. Eu peguei aquele cheque, aquele dinheiro, eu falei, Jesus, apresentei, levantei a mão para o alto, falei, Senhor, muito obrigado. As tuas promessas estão cumprindo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no outro dia, eu fiz a compra do mês. E eu precisava de fazer um exame rotineiro, que nós homens também fazemos todo ano. E o exame tinha que pagar a particular, que o SUS não faz. Irmãos, e Deus me abençoou. E até hoje não tem faltado nada, meus irmãos. Até hoje o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Aí imediatamente, quando acabou tudo, que eu tinha vendido tudo, nasce o projeto aqui de Várzea Paulista. Agora, 4 meses atrás, né, Jair? Jair Lopes, presbítero Jair Lopes. Nasce esse projeto aqui. E nós não sabíamos de onde que viria os recursos para mim e para a minha família. Então, nesta noite, eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus, ao Rei dos Reis, ao soberano, que cuida da tua igreja, que cuida daqueles que têm uma chamada. Eu quero agradecer a Ele primeiramente. E também agradecer ao pastor presidente, pastor Antônio, que Deus continue te abençoando com essa parceria. Que Deus continue te abençoando, pastor Antônio Araújo. Que Deus também continue abençoando o pastor Daniel. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as suas vidas. E que esse projeto de missões
não fica somente naquele país que vocês estão fazendo, e nem somente no vale, mas que venha se estender por outros lugares. No nome de Jesus. Já tenho orado por vocês, assim quando nós começamos a entrar em contato através do Jair, nós começamos a orar. Falei, Senhor, abençoa o presidente daquela igreja. Abençoa, Senhor, a Secretaria de Missões. Abençoa aquela igreja, Senhor, que tem abrido a sua mão para a obra missionária. Irmão, se você não pode ir, você pode orar. Se você não pode ir, você pode contribuir. Mas se você pode ir, vai. Vai. Porque Deus precisa de você na obra. O próprio Jesus disse para os discípulos, olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Isso é desde o passado, irmãos. É desde o passado. É desde o passado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus está chamando homens e mulheres aqui desta igreja, para você sair de onde você está e partir para o campo de missões, tanto no Brasil como fora do Brasil. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Eu lembro de Amós, aquele profeta teve uma chamada também de Deus. Ele disse, olha, eu não sou filho de profeta, eu não era profeta, apenas eu mexia com bois, era boieiro. Mas o Senhor me chamou para esta obra. O homem simples, da zona rural. Ontem nós ouvimos falar sobre Eliseu. Trabalhava com juntas e juntas de bois. E de repente Elias vai lá, joga aquela capa sobre Eliseu. Deus unge Eliseu como profeta. E diz a Bíblia que ele deixou tudo para trás. Aquela junta de boi que ele tinha, a Bíblia nos diz que ele matou os bois. E com as cangas, com os carros, ele fez churrasco para o povo. Era carne assada também naquela época, né? Deixou tudo para trás. Ontem o pastor falou que o Osias, você tem que abandonar o Osias, e é verdade. E quando eu olho também para Abraão, você não pode levar Ló atrás de você. Quando você leva Ló, a coisa atrapalha na sua vida. Problema surge na tua vida. A chamada é unicamente específica. É para você e a sua família. Não leva Ló com você não. Abraão levou Ló e teve problema. Teve problema. Teve problema, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. A chamada é específica. A chamada é individual. Você não pode levar os seus parentes. É a sua família. A chamada é para a sua família. Irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando a vocês. Sou grato ao meu Deus por esta parceria, por vocês terem estendido o braço de vocês ao Vale de Jequitinhonha. Vocês, também o pastor Wagner, tem uma parceria ali com o pastor Geraldo Camilo. Mas porém agora a cidade de Capelinha, para onde eu estou indo, é uma cidade, pelo que eu vejo e tenho acompanhado de alguns anos para cá, eu não conhecia assim a fundo a cidade de Capelinha, mas conheço algumas histórias que já aconteceu no passado, decepções que a igreja passou naquela cidade. Então eis aí uma das formas que impediu o crescimento daquela obra naquela cidade. Mas agora o pastor que está ali, que é o pastor Vanderlei, Deus tem colocado projeto no coração daquele pastor, e ele precisa da ajuda dos irmãos. Os irmãos continuam agora estendendo suas mãos à cidade de Capelinha. Já está tudo certinho, pastor. O pastor presidente Geraldo Camilo já conversou com o pastor Vanderlei, conversou com o pastor Wagner também sobre essa parceria que vocês estão fazendo conosco. Está tudo certinho, estou saindo com a minha carta nas mãos, com o apoio e com a bênção do meu pastor presidente, né? Para a glória do nome de Jesus. Então, meus queridos, que Deus continue abençoando esta igreja. Numa próxima vez que voltarmos aqui, nós contaríamos mais detalhes para os irmãos. Mas para a Secretaria de Missão, ao pastor Daniel, nós vamos estar sempre informando
os acontecimentos ali na cidade de Capelinha, como vai ser o nosso início ali e como vai ser a continuidade desta obra missionária na cidade de Capelinha. Então, que Deus em Cristo abençoe os irmãos e agradeço ao Senhor nesta noite por esta maravilhosa oportunidade no nome de Jesus. Amém.